palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé. Daniel 3, vamos lá então? Vamos ler? Quem já ouviu falar de um lugar chamado Babilônia? Oi, já ouviu falar? Quem já viu documentário sobre Babilônia? Babilônia, literal, a cidade de Babilônia. A cidade de Babilônia ficava no Oriente Médio, na atual Iraque. Na época, Babilônia era como se fosse os Estados Unidos, país de primeiro mundo. É um país de primeiro mundo. Só que lá existia muita idolatria. Muita idolatria. E nesse capítulo 3, nós vamos ler a história de uns homens de Deus que em meio à tribulação não negou a fé em Deus. Não negou a fé em quem? Em Deus. Nessa época, o povo de Israel tinha sido escravizado. A terra de Jerusalém foi colonizada, foi tomada, foi sitiada. E eles pegaram e levaram cativos, aprisionados, o povo de Israel. Levaram o povo de Israel aprisionados. E aqui eles ficaram presos, aprisionados na Babilônia durante 70 anos. 70 anos, igreja. E você sabe por que aconteceu tudo isso? Por causa da desobediência do povo de Israel. O povo de Israel, os reis que se levantavam, com exceção de poucos, eram corruptos, transgressores, levantava altares para Baal, para Baalins, levantava altares para satisfazer a vontade de muitas pessoas pagãs, mesmo dentro de Israel, que existia na época, né? Então, Deus enviou vários profetas, enviou o profeta Jeremias, o profeta Isaías, vários profetas para profetizar arrependimento no coração daquele povo. E sabe o que a liderança fazia com os profetas? Alguns eram mortos, outros jogados, igual o caso de Jeremias, jogado na cisterna. Outros ficavam nas prisões, igual Jeremias também ficou, né? Então, os reis da época, a liderança da época, não estava querendo dar ouvido para a voz de Deus. E isso fazia com que a liderança que tem autoridade de mudar algo, levasse o povo a pecar, a errar, a falhar. E os profetas, vinha um, eles matavam, vinha outro, eles matavam. Deus mandava outro, e mesmo assim eles não tinham conserto. E eles falavam: olha, arrependei-vos, se conserta. Naquela época, eles não julgavam a causa da viúva, é igual hoje, é igual o Brasil está acontecendo, mesma coisa. Não julgava a causa do pobre, ganhava suborno para julgar a causa de algum favorecido. Eles não estavam nem aí para o povo, só queriam o seu próprio bem-estar, né? E eles não acreditaram nas profecias, eles não acreditavam na profecia, né? Que o Nabucodonosor, rei de Babilônia, que era um homem tenebroso na época, um homem tenebroso, iria sitiar Israel, Jerusalém, e tomar posse. E chegou o dia, e isso aconteceu. E todos eles foram aprisionados. Quem já ouviu falar da história de Isaías? Isaías pregou muitos anos com as nádegas
para o lado de fora. Já pensou você ver o pastor na rua aí com a nádega para o lado de fora? O que vocês iam pensar de mim? Rapaz, esse pastor tá doido. Eu não vou na igreja desse pastor não, ué. O camarada está pregando com as nádegas para o lado de fora. Isaías fez isso por ordem de Deus. O que isso representava? O que ele estava querendo dizer com isso? Deus queria falar para o povo de Israel, e Isaías pregava sobre isso, que o povo de Israel ia ser levado cativo com as nádegas para o lado de fora, nus, e isso aconteceu. Homens, mulheres, crianças, todos nus, amarrados uns atrás dos outros, com aquelas cangas, que eram uma espécie de forquilha que colocavam no pescoço deles assim, ó, e eles ficavam assim, ó. Já viu nos filmes? Igual os escravos daquele modelo. E isso aconteceu. E aqui nessa época já cativos na Babilônia, Deus honrou alguns homens, judeus, hebreus, que foram leais a eles. Por quê? As pessoas da nobreza real de Israel, o rei da Babilônia, como ele era um homem que não confiava nos seus subordinados, por causa de usurpação do trono, ele preferia dar alguns cargos para algumas pessoas de nobreza real, né? Que eram cativos. Então eles pegavam esses nobres, né, da descendência real, deixavam um tutor em cima deles para discipliná-los, ensinar o idioma daquela região e discipliná-los durante vários anos. Em determinado ano, eles separavam os mais inteligentes para colocar como prefeitos de algumas cidades. E isso aconteceu com esses homens aqui, que nós vamos ler a história deles agora. Mesmo sendo subordinados eles ao rei de Babilônia, eles priorizou Deus acima da autoridade do homem. Amados, vai chegar uma época, que está escrito no livro de Apocalipse, que o anticristo vai reinar, e ele vai impor as leis dele, e aquele que acatar as leis do anticristo será exaltado, mas aquele que não acatar a lei do anticristo não vai comprar, não vai vender, e ainda será perseguido e morto. Foi o que aconteceu aqui. Essa história que nós vamos ler é apenas uma ilustração prévia do que vai acontecer no futuro. E olha só, o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados. Um côvado é o que vale 44 centímetros. Então é você somando, né? 60 côvados, aí você soma, né? 44 vezes 60. A sua largura de 6 côvados. Levantou no campo de Dura, na província de Babilônia. Era como se fosse um município de Babilônia, né? Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viesse a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores da província. A consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estava em pé diante da estátua que Nabucodonosor tinha levantado. E o pregoeiro apregoava em alta voz: ordena-se vós, ó povos, nações e línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sabunca, do saltério, da sinfônia e de toda espécie de música, prostai-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Por que ele fala povos, nações e línguas? Porque, como eu disse, a Babilônia era uma potência mundial da época. Ela arrasava com as nações. Então estava cativo ali não só o povo hebreu, havia outras nacionalidades sendo cativas ali.
E o primeiro mandamento dos 10 mandamentos, quem sabe? Vou falar: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Então os hebreus sabiam disso. Mas você vai prestar atenção aqui, que não foram todos os hebreus que acataram a ordenança de Deus baseado nos mandamentos. Foram só alguns homens. E olha só, alguns estudiosos relatam que nessa época aqui, Daniel estava viajando, porque Daniel tomava conta de algumas províncias, né? Então aqui diz, vamos lá, verso 6, né? E qualquer que não se prostrar e não adorar será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo. Você adoraria a imagem ou honraria o seu Deus? Quem preferia ser lançado na fornalha de fogo? Levanta a mão, deixa eu ver. Olha, e se alguém falasse assim: eu vou jogar teu filhinho na fornalha de fogo, qual é a mãe que deixaria seu filho ser lançado e mesmo assim honraria a Deus? Levanta a mão, deixa eu ver. Olha lá, hein? Deus te abençoe, que você morra antes da grande tribulação, para que a tua fé não seja provada, hein? Presta atenção. E olha aqui o que diz. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sabunca, do saltério, de toda espécie de música, prostraram-se todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha o quê? Mas não havia muitos judeus ali? Por que só alguns não acatou a ordem do diabo ali na boca daqueles homens? Por que a maioria se prostrou diante da imagem? Porque nem todos que se dizem Senhor, Senhor herdará o quê? Mas somente os que fazem a vontade de Deus que vai herdar o reino dos céus, amados. Você está no meio da multidão, mas quando chega a prova, qual de vocês mostra que é de Deus? Me diz aí. Qual de vocês mostra que é de Deus? Você vai mostrar que é de Deus diante da situação, diante das circunstâncias que vêm para provar a tua fé. É nesse momento que você mostra que é de Deus. Não é pelo fato de você estar no meio da congregação que quer dizer que você é de Deus. Você vai mostrar que é de Deus diante dessa situação. A fornalha ardente. Era de costume Nabucodonosor jogar os seus rivais, aquelas pessoas que eles não gostavam, que não acatavam as ordens, que eram desobedientes, dentro da fornalha de fogo. Era normal. Existia um lugar alto do qual ele ficava observando lá embaixo o povo ser queimado. Meu amigo. E olha só o que aconteceu. Presta atenção, olha só. Veja bem, verso 8. Ora, naquela ocasião, chegaram-se alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Falaram e disseram ao rei Nabucodonosor, o que eles falaram? Ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que viesse ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sabunca, do saltério, da sinfonia e de toda espécie de música, se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Alguns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Obed-nego. Esses 3 nomes aqui foi o rei que colocou neles, o rei Nabucodonosor. E aqui diz: estes homens, ó rei,
nem adoro a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Olha só, o rei Nabucodonosor, ele era um homem muito rígido, mas quando ele gostava de algum afeto, ele procurava defender aquela pessoa e dar uma oportunidade. Olha só, é igual vai acontecer, igualzinho lá no final dos tempos, olha só. E olha só o que ele fez. Verso 12, verso 13. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram estes 3 homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: porventura de propósito, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não servem meus deuses, nem adoram a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis pronto, quando vocês ouvirem o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério, da sinfonia e de toda espécie de música, para vocês prostrar e adorar a estátua que fiz. Bom é, porque se não adorares, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este assunto. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar, e Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente da tua mão, ó rei. Agora, imagina você desaforando o rei na cara dele. Olha, eu não necessito de responder nada disso para você. E o rei que nós servimos, ele vai nos livrar da tua mão, ó rei. Olha que desaforo. O rei, ele tinha muito orgulho, e em volta dele tinham seus sucessores ouvindo aquilo, e isso foi uma afronta muito grande. E sabe o que ele falou? Olha só o que ele falou, presta bem atenção. Olha só o que ele falou: e se não fica sabendo, ó rei, aqui eles continuando falando, né, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então o rei Nabucodonosor se encheu de furor e mudou o seu aspecto de seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava ou seja, se eu tivesse ficado caladinho, né, falando assim, não vai adorar não, viu, só isso, aí talvez a fornalha ia ficar só daquela temperatura, né? Mas eles desaforaram aquele rei e desafiaram eles para um duelo dos deuses, né? E o rei não gostou nada disso e mandou ficar a pior situação deles. Presta atenção. Agora o interessante de tudo isso aqui, que muitas das vezes Deus permite que o seu problema venha ficar grande, para que a tua fé venha a ser exercitada. Quando foge das tuas mãos a possibilidade, o limite, Deus vem te dar livramento, para você não dizer que foi você, que foi com a sua força, que é a força do teu trabalho que você fez algo, não. Deus, Ele vem te dar livramento quando tudo está perdido diante dos teus olhos. É assim que Ele faz. E se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus e pronto, acabou. Não vai mudar em nada. Não vai mudar em nada. E eu vou falar para você um negócio. Não tem ninguém que desafia Deus que fica de pé. Ninguém. Todos se prostram diante do poder de Deus. E olha só, amados irmãos, e ele diz aqui, verso 19, verso 20, e ordenou aos homens mais poderosos, que estavam no seu exército, que
amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego, para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram amarrados, vestidos com suas capas, suas túnicas, seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo. Quem já queimou a mão na panela aí fazendo comida? No ferro de passar roupa? Dói, não dói? Assando uma carninha lá, quem já queimou? Dói, não dói? E olha só, estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães, ele estava só assistindo lá de cima, viu gente? Porventura não lançamos nós dentro do fogo 3 homens amarrados? Porventura disseram ao rei, é verdade, ó rei. Respondeu ele e disse, eis aqui vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Isso é o que acontece quando você honra o seu Deus. Quem está nesse jejum? Quem está fazendo jejum para honrar o nome de Deus aí? Isso é que acontece quando você honra o nome de Deus. Deus, ele envia o anjo para dar livramento. Mesmo se você está passando uma dificuldadezinha, tenha fé. Deus vai enviar um anjo com suprimento. Deus vai enviar um anjo para te abençoar, para te curar, para te ajudar, para abrir a porta que está fechada, para trazer o livramento de acidente. Deus é poderoso para fazer isto. Não existe limitação para o nosso Deus. O nosso Deus chama-se Grande Eu Sou, igreja. Grande Eu Sou. Pode aplaudir o Deus vivo, igreja. Pode dar glória, porque Ele é digno. E eu digo para você, amados, o povo dessa nação saberá que há só um Deus, e é o Deus vivo, o Deus que servimos, e é o mesmo Deus que pode mudar a sua história. Depende de você, no meio das circunstâncias, no meio das adversidades, confia, exalta, glorifica o nome de Deus. Seja uma testemunha viva do Senhor Yeshua. Fala dele, testemunha, fala do poder de Deus para as pessoas. E não temas, porque Deus há de ser com você em todo momento da tua vida. Amém, amados? E aqui diz, veja bem, porque chega um momento que até os ímpios vão reconhecer quem é o nosso Deus, amados. Amém? E diz, então chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou e disse, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus. Aqui ele já estava reconhecendo o Deus de Abraão, Isaque e Jacó como Deus Altíssimo. Sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E reuniram-se os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os capitães do rei, para ver a estes homens. Como o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou seus servos, que confiaram nele,
pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus senão o seu Deus. Posso ouvir um glória a Deus, igreja? Amados, eu digo para você algo, meu amados. Tudo que está acontecendo no mundo é um prenúncio da vinda do anticristo. É um prenúncio. Fechamento das igrejas, censura, isso é um prenúncio do anticristo. O diabo tenta imitar as coisas de Deus. João Batista pregoava que o Senhor Jesus viria. João Batista pregoava o arrependimento, preparava o caminho do Senhor. E o diabo tenta imitar as mesmas coisas. Ele viu uma tragédia atrás da outra para anunciar a chegada dele. E isso está acontecendo. Prepara o teu coração, se fortifica na presença de Deus, amém? Fiquem todos de pé, amados. Se fortifica na presença de Deus. Busca a plenitude do Espírito Santo. Venha nos cultos de domingo. Pregue a palavra para o teu vizinho, para o teu amigo, para quem quer que seja. Chame, convide para buscar esse Deus maravilhoso que você serve nesse ministério. E Deus vai te honrar. Amém, amados? Coloca a mão sobre o teu coração. Feche seus olhos. Diga assim: meu Deus, aviva minha fé na sua presença, nos teus caminhos. Me guarda em nome do Senhor Jesus. Coloca as mãos sobre o teu coração. Pede a Deus força. Pede a Deus para avivar a tua fé. Meu Deus, eu coloco cada alma aqui presente nas tuas mãos, porque só o Senhor é Deus e não há outro Deus além de ti. Não há outro Deus além de ti. O Senhor é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, Pai. O Deus que dá livramento, o Deus que guarda, que cura, que liberta. O Deus que batiza com o Espírito Santo, que lava com o sangue do nosso Senhor Yeshua os teus remidos, Senhor. E eu te entrego cada uma aqui nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Leva o teu povo para casa, Pai, em segurança, livra de todo mal. Guarda e protege do homem sanguinário, da bala perdida, como o Senhor sempre tem feito. Nós vamos sair da tua casa, mas não, Pai, jamais da tua presença. Tu és a nossa rocha. Aplauda o Senhor bem forte.